Olá, nós vamos falar sobre amputação. Nosso grupo está formado por Carla Souza, Deilane Santana, Débora Almeida, Ellen Souza, Evelyn Pereira, Felipe Batista, Flávia Chagas, Judicélia Ferreira, Luiz Felipe França, Milene Arcanjo e Simone Nobre. Antes de entrar na parte mais séria e toda a informação voltada ao nosso tema, vamos ver um pouco da história das amputações. Trata-se de um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos da história da humanidade, pois quando não havia medicamentos e técnicas cirúrgicas modernas para tratar o membro lesionado, a opção era amputar o membro e preservar a vida. E isso tudo sem anestesia. Evidências históricas sugerem que amputações de membros são tão antigas quanto a própria humanidade. Segundo pesquisadores ligados ao Instituto Smithsonian, sinais de amputação de membros superiores foram encontrados nos restos mortais de um humano que viveu há 45 mil anos. Há evidências em cavernas da Espanha e França com aproximadamente 36 mil anos. Agora vamos entrar no tema propriamente dito. O que é amputação? A palavra amputação ela é derivada do latim ambi, significando ao redor de, em torno de e putatio, podar, retirar. Pode ser definida como a retirada completa ou parcial de um membro, podendo ser decorrente de trauma, procedimento cirúrgico ou malformação apendicular. Apesar de alguns autores restringirem o termo amputação às perdas decorrentes de traumas e cirurgias, excluindo o termo amputações congênitas. Se a operação ela é feita na continuidade dos ossos, pratica-se uma amputação propriamente dita. Quando é feita na contiguidade dos ossos, na articulação, efetua-se uma desarticulação. Para algumas pessoas, o termo amputação ela se relaciona com mutilação, com derrota, trazendo uma analogia à dependência. Porém, ela deve ser encarada como o único meio de oferecer uma qualidade de vida. E por muitas vezes a amputação pode ser o último recurso para salvar uma vida. Ela é uma forma de tratamento. Olá, meu nome é Ellen. Eu vou falar um pouco sobre a etiologia e indicação da amputação. A amputação de um membro é um dos recursos terapêuticos mais antigos da medicina. Na época dos grandes conflitos militares, era indicado devido a traumas de guerra. Entretanto, houve a inversão desse trauma atualmente por traumas de origem civil, devido a virtudes de acidentes de trânsito e violências urbanas. A amputação pode ser por causas vascular, neuropática, traumática, tumoral, infecciosa e iatrogênica. Pode ser eletiva ou não eletiva. Na eletiva, como por exemplo, uma pessoa com insuficiência vascular periférica grave, o médico percebe o comprometimento grave da circulação do membro. Então, ele programa a cirurgia de amputação para determinado dia e hora. Já a amputação não eletiva, temos como exemplos acidente grave, membro esmagado, múltiplas fraturas, entre outros, que se a cirurgia, de amputação não for realizada imediatamente, há risco de morte para aquele indivíduo. Estima-se que as amputações de membro inferior correspondem a 85% de todas as amputações de membro, A prevalência de amputação em membros inferiores é muito grande. Em 2011, cerca de 94% das amputações realizadas no SUS foram no membro inferior. Na literatura, encontramos que aproximadamente 80% das amputações de membros inferiores são realizadas em pacientes com doença vascular periférica ou diabetes.
As amputações por causas traumáticas prevalecem em acidentes de trânsito e ferimento por arma de fogo, sendo essa a segunda maior causa. Já na tabela a seguir, fornecida pelo Sistema de Informação Hospitalar do SUS, uma tabela de 2011, a gente pode perceber que as causas externas, como o trauma, lidera a quantidade de amputações, com 33,1%, seguido das doenças infecciosas e parasitárias, 17,9%, entre outras causas referentes à amputação. No Brasil, o número de amputados vem aumentando significativamente. De acordo com os dados do IBGE, 470 mil brasileiros sofreram amputações. Devido a essa demanda importante, o Brasil dispõe de diretrizes de atenção à saúde da pessoa amputada, onde orienta os profissionais desde os cuidados no ambiente hospitalar, que compreendem a fase pré-cirúrgica, cirúrgica e pós-cirúrgica. A atuação da equipe multidisciplinar, ela tem início desde a atenção básica, nos cuidados do indivíduo em um momento anterior ao procedimento cirúrgico. O papel desses profissionais no nível de atenção é fazer o monitoramento e oferecer o cuidado a esses indivíduos que já apresentam diagnósticos de doenças, que podem ter como consequência a amputação de seus membros, como a diabetes. Quando ocorre dos indivíduos realizar a amputação, ele também será assistido da mesma forma, pois o objetivo principal da equipe multidisciplinar é o cuidado integral do indivíduo, para que ele esteja recuperando sua funcionalidade e reinserção familiar e social. Alguns dos profissionais que compõem essa equipe são os médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiras, assistente social e terapeuta ocupacional. Operações e considerações importantes. É conhecido que cerca de 80% das amputações de membros, principalmente os membros inferiores, são realizadas em pacientes que possuam doenças vasculares periféricas ou diabetes. A amputação é usada como recurso final ante uma doença que evolua com a isquemia e a morte celular de uma extremidade, ou ante um processo de destruição maciça que impede o restabelecimento circulatório daquele membro. A escolha pelo nível de amputação, ela deve estar direcionada à patologia apresentada pelo indivíduo. Além disso, é necessário considerar o potencial de reabilitação que o nível de amputação escolhido oferece. Às vezes, optar por preservar o comprimento do membro pode tornar ele menos funcional do que ele realmente seria. A avaliação e a tomada de decisão diante de uma amputação. Para avaliar adequadamente as possibilidades funcionais desse indivíduo amputado, é preciso registrar a fundo as características físicas, psíquicas e ambientais desse indivíduo. Na fase pré-operatória de uma amputação, devem ser avaliadas a amplitude de movimento das articulações e a força muscular, tanto do segmento envolvido, o segmento que será amputado, como do membro contralateral. Deve também ser avaliado o grau de independência do indivíduo para a realização das AVDs, o condicionamento físico, o suporte social e a forma de enfrentamento do paciente diante da cirurgia. E para auxiliar nessa avaliação, usa-se uma tabela que destaca alguns aspectos para ter em conta na avaliação de um caso de amputação. Chegamos à cirurgia. Dependendo de como o processo cirúrgico ele seja conduzido, eu digo quanto à técnica usada para a realização da cirurgia, os cirurgiões geralmente estão realizando incisão em boca de peixe, a fim de minimizar a quantidade de tecido restante, né? E atualmente, tanto os cirurgiões vasculares quanto os ortopédicos,
estão priorizando e investindo na eliminação de tecidos moles e lesados, para que em seguida possam vir a reconstruir as partes cutâneas, musculares e ósseas. Este novo olhar tem como objetivo propiciar ao coto uma forma adequada de sustentação e mobilidade, assim se encaixando melhor no caso de uma prótese. E Barahona, em 2006, ele mostrou outra observação relacionada à amputação, e que esta pode levar também à perda de mecanismos de controle neural aferentes e eferentes e dos órgãos efetores da marcha. Por exemplo, na amputação transfemoral, as principais alterações biomecânicas decorrentes da secção muscular do processo cirúrgico são as deformidades em flexão e abdução do quadril. E quanto mais proximal for essa cirurgia, maior a tendência a deformidades. Isso se deve a um desequilíbrio de forças entre os músculos adutores e abdutores. E então, a partir dessas informações observadas sobre o processo de amputação, podemos observar que toda tomada de decisão cirúrgica não depende só do cirurgião, mas também de toda a equipe multidisciplinar. Entendimento do coto. O coto é a porção de um membro amputado, né, compreendido entre a superfície da secção e a articulação mais próxima, que com essa perda acaba gerando o uso de uma prótese para substituir esse membro perdido. Logo, temos dois tipos de classificações para o coto, tais como bom coto e mau coto. Vamos entender melhor conforme abaixo. O bom coto, ele não é doloroso, não tem deformidade, permite a colocação da prótese e a extremidade fica bem cicatrizada e não causa aderência ao osso. Já o mau coto também é denominado de coto cônico, ou seja, os cotos de forma cônicas, eles acabam causando exuberância ao osso em relação às partes moles e são dolorosos, inaptos para poder ser utilizado posteriormente. Bom, para compreendermos melhor essas classificações e suas características do coto, é que a pele ela deve ser bem elástica e nutrida, com vasos conservados, tecido celular gorduroso abundante, para assim que facilite, né, o deslizamento e evitando assim a aderência da pele entre o nervo e o osso. Bom, agora eu vou falar das orientações e cuidados que o amputado deve ter em casa com o coto. Ele deve inspecionar seu coto com frequência, lavar diariamente com água e sabão e depois secar com a toalha macia, fazer massagem em torno do coto utilizando creme hidratante. Ele não deve utilizar almofadas ou travesseiros sob o coto quando estiver em repouso. Deve-se realizar exercícios e enfaixamento diariamente, tomar banho de sol diariamente ou sempre que possível para receber vitamina D e fortalecer os ossos e nutrir a pele do coto. Também vale ressaltar aqui, não pendure o coto quando estiver deitado na cama, não sentar em cadeiras de rodas com o coto flexionado, não colocar travesseiros embaixo da coxa ou do joelho, ou embaixo da coluna, não deite com o coto flexionado, não coloque travesseiro entre as coxas e não sente com as pernas cruzadas ou o coto flexionado.
Dor no coto. Então, após a amputação, a sensibilidade corporal do paciente ela tende a aumentar bastante. O membro residual ele pode ser bem doloroso e algumas das causas dessas dores nós podemos incluir aqui a infecção da pele, deformidades e contraturas, problemas com a cicatrização, infecção do tecido profundo, que temos como exemplo a osteomielite, infecção do enxerto vascular. Temos também a isquemia do membro, sendo que o paciente ele tem o maior risco de ocorrer isquemia quando a amputação ela foi causada pela doença vascular isquêmica. Temos também o neuroma de amputação, pontos de pressão com ou sem ruptura da pele, sendo que quando o alinhamento da prótese ortopédica ele não é feito corretamente, o paciente ele tende a exercer uma maior pressão no canto amputado. E até também no período de adaptação do paciente àquela prótese, fazendo com que o paciente sinta dores na região. E entre alguns outros aspectos que podem agravar a dor, temos o toque no coto devido à sensibilidade, alterações de temperatura, reflexos e dores de outras origens. A intensidade da dor ela pode variar de acordo com o motivo e o nível da amputação. Às vezes, sente-se a dor em outros membros, como também na coluna, ombros e pescoço, porque essa dor ela pode ocorrer pelo uso da prótese, porque os pacientes tendem a mudar a marcha e também o alinhamento do corpo, e faz também com que o paciente tenha outros tipos de movimentos repetitivos e faz com que o paciente venha sentir dores. Temos também a dor no membro fantasma, né? O aspecto fantasma, ele não se refere à dor, que é real, mas sim à localização da dor, que é no membro que foi amputado. A dor fantasma, ela é mais provável se a dor anterior à amputação ela era intensa ou se durou por muito tempo. Em alguns casos, a dor ela pode ser bem grave, dependendo do mecanismo de amputação, como a amputação traumática se comparada à remoção cirúrgica eletiva. Essa dor, ela costuma ser mais intensa logo após a amputação e então ela diminui com o tempo. Diagnosticada como uma condição neuropática, a dor fantasma provoca formigamento, queimação, dormência, cãibra, pontadas como dor em facada, tem a ilusão do movimento, muita dor, né, no membro que foi amputado. Lembrando que também há pacientes que sentem o membro fantasma não necessariamente sentindo a dor, tá? É possível dizer que há um mapa do corpo no cérebro que corresponde a um corpo físico. E quando há uma amputação, persiste o mapa cerebral que continua gerando a sensação de presença do membro, mesmo com a sua ausência. Cicatrização. No paciente amputado, é comum que se apresente algumas aderências ou retrações na pele durante a cicatrização do membro residual. Neste momento, é muito importante intervir com a utilização de recursos como a massoterapia para soltar um pouco a cicatriz, ganhar movimento do tecido. Podemos citar também a eletroterapia e a hidroterapia. Outro recurso também bastante alinhado é a ultrassom terapêutico, pois tem grande efeito de melhora na cicatriz devido ao aumento da extensibilidade do colágeno e do fluxo sanguíneo. Neuromas. O coto é a parte mais importante e sensível do amputado, propício ao surgimento de neuroma, que é uma formação bulbosa no nervo lesionado, como resultado de uma regeneração desorganizada após lesão. O neuroma apresenta-se muito doloroso quando há tecidos desorganizados, frequentemente envolvido por tecido fibrocicatricial. Para melhor alívio das dores ocasionadas por presença de neuromas, indica-se o uso de recursos de dessensibilização, como massoterapia, eletroterapia, hidroterapia, utilização de objetos de diferentes texturas, podendo fazer o uso de acupuntura, que auxilia na diminuição da pressão,
Também é indicado como solução de ordem clínica o auxílio de analgésicos e cirurgia se for o caso. Nesta imagem, podemos ver o local onde a seta indica o nervo inflamado entre o músculo, identificando um neuroma logo na extremidade do culto. Edemas. Outra complicação muito presente no paciente amputado é o edema. Quando não tratado adequadamente, impede a confecção da prótese. É necessário contê-lo para um encaixe perfeito e eficiente para iniciar a protetização. Uma prótese confeccionada para um culto que apresente uma característica edemaciado tem a vida útil muito curta, o que prejudicará o membro residual, podendo assim atrofiá-lo. Um dos meios mais eficazes para conter o edema é o enfaixamento do culto, pois o mesmo auxilia na melhora da circulação sanguínea. Outros recursos também podem ser utilizados, como a orientação postural, hidroterapia com turbilhão, massoterapia, cinesioterapia e eletroterapia. Olá, boa noite. Agora eu vou falar sobre o enfaixamento compressivo. Qual é a sua finalidade? É reduzir o edema do coto e evitar o seu aumento, modelar e preparar o coto para facilitar a sua adaptação numa futura prótese. Orienta-se ao paciente a realizar enfaixamento com faixas elásticas adequadas, sendo a primeira vez sobre uma orientação de um profissional especializado que vai ensinar a forma correta, tanto para o paciente quanto para o seu acompanhante. Quais são as recomendações para usar o enfaixamento? Bom, o coto ele deve estar totalmente cicatrizado. Em nenhum caso o enfaixamento deve permanecer mais do que 12 horas numa mesma posição. Em caso de formigamento, deve ser retirado o enfaixamento e fazer com uma pressão menor. O enfaixamento ele deve ser trocado no mínimo 3 vezes por dia, com intervalo de 15 minutos, para que seja massageado o coto com as próprias mãos. Recomenda-se continuar enfaixando o coto até a colocação de uma prótese definitiva e depois colocar somente à noite ou quando não for usar a prótese. Também pode ser utilizado uma meia que se chama lines. Bom, quais são os tipos, né? Os tipos do enfaixamento, ele vai depender dos níveis de amputação, que eu vou estar mostrando no próximo slide um exemplo de como é feito. Bom, agora eu trouxe como exemplo um vídeo, né, mostrando o enfaixamento da transtibial. Né, eu vou passar o vídeo e vou falando, né? Bom, o enfaixamento, ele começa na parte posterior da perna, na fossa poplita. É passado por trás da coxa do paciente, dá a volta até a parte de cima da virilha e começa a ser das voltas em um formato de 8. Lá embaixo, depois volta por cima. E uma banda desce e a outra banda ela vem subindo até que chegue o final do coto e por fim é colocada uma fita para que não solte. É importante que a pressão ela seja uniforme durante todo o enfaixamento, para que não haja uma pressão excessiva ou uma pressão menor em uma região específica do coto, para que o paciente sinta o conforto durante o enfaixamento. Nós vamos falar agora um pouco sobre a intervenção fisioterapêutica em pacientes amputados. Bom, a fisioterapia tem um papel fundamental no processo de recuperação do indivíduo que sofreu ou sofrerá amputação, independente da causa, seja traumática, congênita, por problemas vasculares, que é muito comum, né? Dentre outras.
Muitas pessoas ainda não têm o conhecimento, mas a intervenção fisioterapêutica ocorre desde o pré-operatório e vai até a fase protética, onde a abordagem na fase pré-operatória vai influenciar na recuperação do paciente no pós-operatório, contribuindo para um bom prognóstico, podendo até diminuir o tempo de internamento desse paciente. Já na fase do pós-operatório, a abordagem será focada no correto posicionamento, na cicatrização do membro, na mobilidade, tudo isso com o intuito de preparar o paciente para as fases seguintes da reabilitação. A intervenção na fase pré-operatória vai entrar nos casos de cirurgias eletivas, onde há um tempo de preparação maior que inclui um programa de condicionamento pulmonar, através de exercícios respiratórios, abordagens visando o controle da dor, ao ganho ou manutenção da ADM e a força muscular. Nos casos de amputações de membros inferiores, os membros superiores devem ser fortalecidos, preparando o paciente para as transferências, a independência no leito, o trabalho nas barras paralelas e a condução de cadeira de rodas ou auxiliadores de marcha. E nos casos de amputações unilaterais, o membro contralateral ele precisa ser monitorado e estimulado, visando o fortalecimento e a prevenção ou correção de deformidades. E todo esse programa ele é estabelecido com o objetivo de preparar o paciente para a fase após o operatório. No pós-operatório imediato, a fisioterapia auxiliará em diversos pontos, como na redução da dor. Nessa fase já pode ser utilizados alguns recursos terapêuticos como o TENS, atuará no controle do edema, na prevenção de contraturas e aderências, além do correto posicionamento do coto no leito para obter sucesso na fase de protetização, como já foi falado anteriormente. O fortalecimento muscular do coto é extremamente importante, e aí vai ser trabalhado os exercícios isométricos e dependente do nível de amputação. Além do fortalecimento, é necessário organizar um plano de tratamento individualizado para cada paciente, porque após a amputação, o paciente utilizará outros grupos musculares para poder executar as AVDs. Portanto, o fortalecimento muscular ele deve ser global, especialmente da musculatura antigravitacional do tronco, que tem a função de manter e estabilizar a postura. E diversas técnicas de fortalecimento muscular podem ser utilizadas, como exercícios isotônicos concêntricos ou excêntricos, com diferentes tipos de carga. Pacientes com um bom condicionamento físico e sem alterações cognitivas já podem iniciar o treino de marcha e, quando disponível, inicia-se esse treino em barras paralelas com duplo apoio dos membros superiores, E, inicialmente, é importante o paciente se habituar à nova anatomia e ao seu centro de gravidade, portanto, é importante realizar exercícios de transferência de peso no membro não amputado, e aí o treino de marcha pode progredir da seguinte forma: barras paralelas, andador, muletas tipo axilar ou canadense, E devem ser ainda utilizados obstáculos, rampas, escadas e terrenos irregulares para esse treino. Todos esses cuidados e abordagens são necessários, para poder o paciente ter um bom sucesso nas seguintes fases da reabilitação. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso trabalho. E o que é que nós podemos então concluir? Vimos até aqui a importância da equipe multidisciplinar,
o enfaixamento do coto, a reabilitação em pós-operatório. Vimos também a questão interessante sobre o contexto histórico, né? É um procedimento, uma prática, as amputações, que não é recente, mas vem de antiguidade. Inclusive, a gente percebe dentro de um contexto histórico um avanço na prática e na técnica, né? E muita modernização, tanto na prática cirúrgica quanto no contexto geral das amputações, né? A exemplo aí a gente vem com o advento da anestesia no século XX, a gente tem uma modernização das técnicas, das práticas cirúrgicas, a gente tem uma equipe multidisciplinar agora com um olhar. Mas será que essas amputações, elas ainda continuam repercutindo ou causando algum impacto no paciente? Sem sombra de dúvida. As amputações, elas causam um grande impacto físico e social, além também de grandes limitações funcionais. Por isso, a reabilitação da pessoa amputada, ela deve iniciar-se precocemente, tendo aí como um objetivo principal o retorno às atividades da vida diária. Nós sabemos que o membro amputado, ele sofre algumas alterações, como por exemplo na circulação sanguínea, no metabolismo, no esquema corporal, no equilíbrio e na marcha, na redução da capacidade de trabalho e a tolerância das atividades de vida diárias à AVDs, entre outras repercussões. Por isso que é necessário que o paciente ele vai precisar de um enfoque aí especializado para a reabilitação e para que ela tenha êxito e seja alcançada. Por isso aí a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar no contexto e em especial a fisioterapia, que vai trabalhar com o paciente em múltiplas frentes, tanto numa questão da pré-protetização quanto na pós-protetização. Inclusive vai ser tema aí de algumas equipes. A gente, por exemplo, o que a gente poderia citar aqui dentro da pré-protetização, né? Um trabalho da fisioterapia na resolução do edema, na resolução do quadro álgico, a gente já viu ao longo aqui da apresentação, um favorecimento de uma cicatriz sem aderência, a importância de a gente ter cicatrizes sem aderência, dessensibilização, né? Exercícios de dessensibilização do coto, entre outras questões. Bom, aqui vocês veem uma imagem, um recorte aqui do artigo que também foi base para o nosso trabalho. É um guideline com diretrizes clínicas para o pré e pós-operatório no manejo fisioterapêutico de adulto com membros inferiores amputados. Essas diretrizes, ela é bem interessante, ela é dividida em 3 sessões bem facilitadoras, onde vai trazer aí abordagem sobre o papel do fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar de saúde, conhecimento, avaliação, informação e cuidado, informação do paciente e do cuidador. Essa questão da informatização é muito importante. E outros 2 pontos cruciais aí é a gestão pré e pós-operatório aí, que o fisioterapeuta, dentro das suas atribuições, vai ter que estar realizando. Agora eu queria compartilhar com vocês, para encerrarmos o nosso trabalho, um achado muito interessante, inclusive, dentro desse guideline, que é que dentro dessa diretriz eles vêm trazendo alguns artigos, alguns estudos que vão apoiando o papel da fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar de saúde, mostrando a importância. E o que eu gostaríamos aqui de destacar é o seguinte: dentro de um dos estudos descobriram que em um coorte de pessoas escocesas com um membro inferior amputado, o tempo desde a cirurgia até a moldagem foi reduzido quando os pacientes receberam a fisioterapia. E num segundo estudo, ele conclui que a partir de 8 estudos de caso, que o exercício ele melhora a força muscular de coxa em pessoas com amputação de transtibial. Ou seja, a introdução de exercício e a abordagem fisioterapêutica, ela é crucial, ela é fundamental no paciente que vai ser submetido a uma amputação, seja ela de membro inferior ou superior, pois essas amputações elas irão impactar
na funcionalidade, diretamente na funcionalidade do paciente, e causará também muitas alterações na hemodinâmica do paciente. Então a fisioterapia terá grandes trabalhos nesse contexto. Muito obrigado.